pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai iniciar essa semana agora com revisão direta e específica para a prova de vocês, né? A nossa intenção é fechar as aulas da semana tirando as dúvidas, e para isso eu preparei aqui uma aula de resolução de exercícios, né? Tentando abarcar um pouco das dúvidas de vocês e do conteúdo da prova, né? Pensando na orientação de estudos, no que eu posso cobrar na prova de sexta-feira. Então, desde lá da ótica geométrica, os conceitos básicos, os princípios da ótica, até refração, tá? Mas aqui nessa aula eu coloquei até reflexão, tá? Para a gente fazer uma revisão breve, e teremos mais uma oportunidade ainda de retomar a refração também. Bom, a ideia aqui é separar algumas questões que estão na lista de exercícios de vocês, para que vocês tenham também formas de tirar dúvida a partir do que vocês estão fazendo aí na casa de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a questão número 12 está na lista de ótica geométrica, tá? E espelhos planos. Essa questão, deixa eu só trocar aqui a posição do gravador. Bom, essa questão acho que vocês já devem ter visto. Algumas questões eu coloquei novamente para vocês, porque são boas a gente trabalhar, tá? Então vamos lá. Produzir sombras na parede é uma brincadeira simples. Para brincar, basta que você providencie uma vela em um ambiente escuro. Em certa noite, quando a luz havia acabado, Fernando e seu irmãozinho aproveitaram a luz de uma vela acesa, deixada sobre a mesa, para brincarem com sombras. Posicionou cuidadosamente sua mão espalmada entre a chama da parede, de forma que a palma da mão estivesse paralela à parede. A ação assustou seu irmãozinho, uma vez que a sombra projetada na parede tinha 5 vezes a largura da mão espalmada de Fernando. Ou seja, se ele está trabalhando com projeção de sombra, ele está trabalhando com os princípios de propagação do raio de luz, né? Isso é o início da ótica geométrica, tá? Sabendo que a distância da mão de Fernando até a chama da vela era de meio metro, e que a largura da sua mão espalmada é de 20 centímetros, a distância entre a parede e a chama, considerada pontiforme, era de quanto? Bom, a primeira coisa na ótica geométrica é sempre você determinar ou esquematizar a situação. Então, por exemplo, o que ele colocou foi: existe aqui uma vela, né, que está acesa lá, a sua chama. O garoto colocou a mão dele para gerar sombra, e lá na parede a sombra vai ser projetada grandona, que é o que gerou medo no irmãozinho, né? Então tá lá. Aqui na parede vai ter a sombra grandona, enfim, certo? Só para representar o desenho, tá, gente? Bom, então olha só. Para gerar sombra, o raio de luz tem que sair daqui da vela, chama da vela, passar nas extremidades da mão e formar a sombra lá embaixo, certo? Ou seja, quando você faz isso, você define triângulos semelhantes. Quais são os triângulos? Esse triângulo aqui menor é semelhante a esse triângulo maior aqui, ó. Certo? A base do triângulo menor é a mão da pessoa, e a base do triângulo maior é exatamente a projeção, a sombra da mão, certo? Ou sendo assim, se eu tenho dois triângulos semelhantes, eu consigo fazer a conta, né? Como a gente já conhece, a proporção base maior está para a base menor, assim como a altura maior está para a altura menor. Isso equivale em qualquer projeção, lembre-se disso, né? Você tem que só identificar a situação. Bom, a base menor é o tamanho da mão, ele falou que são 20 centímetros. A base maior é o tamanho da sombra, que ele falou que no texto, 5 vezes a largura da mão espalmada. Então, se a sombra tem 5 vezes 20, 100. Ele colocou a mão a uma distância de meio metro, 50 centímetros, e ele quer saber
qual é a distância entre a parede e a chama da vela. A parede e a chama da vela seria x, ou x mais 50, né? Vamos botar isso aqui logo tudo. X. A parede e a chama da vela é toda a altura do triângulo grande. Então vai ficar assim, ó, base do grande, que é 100, está para a base do pequeno, que é 20, assim como a altura do grande, que é x, e está para a altura do pequeno, que é 50. Vamos simplificar isso aqui. Corta, corta. 10 vezes 50 dá 500 sobre 2, 250. Então x vai ser igual a 250 centímetros, que é a mesma coisa que 2,5 metros. Letra D. Certo? Para relembrar aí essa parte inicial. Bom, a segunda questão, gente, lembrando que quem tiver dúvida, vá ao chat, pergunte sua dúvida, não deixe acumular, tá bom? A segunda questão já é de espelhos esféricos, a segunda e a terceira, para a gente relembrar essa parte, e depois a gente vai trabalhar um pouco de refração, tá bom? Na próxima aula. Bom, um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura. Bom, se ele projeta na parede, primeira coisa, a imagem é real. Tá? Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal vale quanto? Bom, o que eu tenho aqui? Distância do objeto à parede a gente chama de P. Distância da imagem à parede a gente chama de P', que neste caso é 40 mais 20 lá em cima, ó, 60 centímetros. Então eu tenho P e o P' e quero descobrir o foco. Simples, vou usar a equação de Gauss. 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre foco, que eu quero descobrir, é igual a 1 sobre P, que é 20, mais 1 sobre P', que é 60. O MMC entre 20 e 60 é 60 mesmo. 60 por 20 dá 3. 60 por 60 dá 1. Depois que eu tenho uma fração única, eu posso inverter os dois lados. Foco é igual a 60 dividido por 4, que vai ser igual a 15 centímetros. A pergunta é: foco positivo porque o espelho é côncavo. Se fosse convexo, a gente teria achado negativo. Certo? Então, cuidado. Esse 40, ele não é uma medida importante para a gente. Lembre-se que P do objeto para o espelho, P' da imagem até o espelho. Esse caso está mostrando uma imagem maior, real e invertida. É o terceiro caso do espelho côncavo, tá? Quando o objeto está entre o foco e o centro do espelho. Certo? Então a resposta, letra A, está aqui. Vocês lembrarem. Bom, depois eu vou salvar esses slides, caso vocês queiram refazer as questões sem olhar a resposta, obviamente, tá? E mais uma para fechar, de espelhos esféricos, porque eu acho que é onde gera muita dúvida, além, claro, de refração, né? Uma calota esférica é refletora em ambas as faces, constituindo ao mesmo tempo um espelho côncavo, se você olhar na face de dentro, e um espelho convexo, se você olhar na face de fora, de mesma distância focal, em módulo, né, já que quando você analisa o espelho côncavo, a distância focal é positiva. Quando você analisa a parte convexa, você tem que usar o sinal negativo. Mas ele tem o mesmo valor em módulo porque a curvatura do espelho é a mesma, já que é a mesma calota, né? A figura 1 representa uma pessoa diante da face côncava e sua respectiva imagem, e a figura 2 representa a mesma pessoa diante da face convexa e sua respectiva imagem. Letra A. Considerando as informações contidas na figura 1, calcule o módulo da distância focal do espelho, que é a mesma coisa que a gente calculou, o foco, só que agora baseado na análise dos dados que a gente tem ali agora. Então vamos lá, pegar uma outra cor aqui que fica diferente, vamos ver o que a gente tem. A gente tem o aumento, não sei se você consegue perceber, mas o aumento ele pode ser determinado como sendo I sobre O. Qual o tamanho da imagem ali? 3 vezes H.
Qual o tamanho do objeto? H. Isso quer dizer que o aumento vale 3, positivo, ou seja, a imagem direita 3 vezes maior. Isso só acontece no espelho côncavo no quinto caso de imagem, quando o objeto é entre o foco e o vértice. Então esse é o quinto caso, é o espelho de ótica, é o espelho de maquiagem, que vai acontecer isso. Para saber o foco, aí é bom lembrar, né? O aumento ele pode ser I sobre O, mas o aumento também pode ser menos P' sobre P, e o aumento também pode ser foco sobre foco menos P. O que eu tenho de dado? Essa distância aqui de 20 centímetros, que foi dada aqui, ó, representa o P, a distância do objeto ao espelho. Então, se eu quero o foco, eu vou usar a terceira equação, porque eu tenho o P e quero foco. Então vai ficar assim, ó, o aumento, que é 3, é igual a foco sobre foco menos P, que é 20. Multiplica cruzado, vai ficar 3F, distributiva, menos 60, é igual a F. Logo, 2Fs é igual a 60. Isso quer dizer que o foco vale 30 centímetros. Positivo, que é o espelho côncavo. Essa aqui seria a letra A. Letra B. Na situação da figura 2, calcule o aumento linear transversal produzido. Bom, se eu tenho a distância, que é o P, eu posso usar a mesma forma para calcular B. Porque eu tenho o foco e tenho o P. Ah, professor, vai dar a mesma coisa? Não necessariamente. Porque o foco agora é menos 30. Porque a letra B, a figura 2, estou falando de espelho convexo. Todo espelho convexo tem foco negativo. Então vai ficar menos 30, menos 20, que vai ser igual a menos 30, dividido por menos 50, menos com menos dá mais, corta o zero. A nova imagem é 3/5 da primeira, ou seja, do objeto. Ou seja, é uma imagem menor, só que o aumento é positivo, então vai ser direita. Então, ambos os casos é a imagem direita, não é de cabeça abaixo, mas no primeiro caso é ampliado, no segundo caso reduzido. Pessoal, espero que eu tenha ajudado. A ideia é essa, é a gente relembrar algumas partes do conteúdo. Vocês têm 2 listas para fazer e não se esqueçam de estudar também refração. A prova de vocês vai ter refração, vai ter ótica geométrica, a parte inicial, como a gente fez na primeira questão, e vai ter espelhos esféricos. Eu quis focar mais em espelhos esféricos na aula de hoje, porque é onde a revisão se torna mais necessária, já que eu acredito que seja a parte mais complicada para a maioria. Tem que decorar casos de imagens, os 5 tipos de espelho côncavo, o tipo de espelho convexo, as equações, enfim. É isso. Obrigado pela atenção e espero vocês no chat, tá bom? Valeu, pessoal!